E aí, tudo beleza? Meu nome é Deepside e eu não sei qual é o meu sentido aqui. Desde quando eu me entendo por gente, eu me questiono sobre tudo. Sobre qual é o significado da minha vida, por que eu nasci, o que é que eu estou fazendo aqui ou o que é isso tudo. Nada foi muito claro, nenhuma resposta realmente satisfatória ou concreta. Tudo me levava para o mesmo lugar, a confusão de não saber o que tudo isso poderia significar. Eu também sempre fui considerado estranho. Além de questionar tudo e de ser bem introspectivo mesmo quando criança, eu já tentava enxergar significado ou propósito em tudo que via e fazia. Tentava encaixar isso em algo para que finalmente pudesse fazer sentido. Eu nunca compreendi nada de verdade, nunca fui bom em interpretar os sinais do universo ou qualquer nuance que pudesse existir por aí. Então, tudo isso foi se acumulando e tornando as coisas cada vez mais difíceis para mim. Eu queria me sentir especial. Queria mesmo que tivesse algo além de aleatoriedade e coincidências. Lembro de ser bastante influenciado pelos filmes que eu assistia, já que o protagonismo sempre foi uma forte característica de propósito para alguém e para seus feitos. Eu acreditava fielmente estar em algo assim. Imaginava que tudo era uma encenação e eu era o único que estava sendo real ali. Bem como em O Show de Truman, que na época eu não havia assistido, porém, depois de uns anos quando o vi, percebi que vivia a mesma coisa que Truman, mas na minha cabeça. Eu sempre busquei significado, sempre corri atrás do meu propósito, sempre quis que algo ou alguém me entregasse um papel definido do que eu exerceria aqui. Eu tentava entender e controlar tudo, sempre com a angústia da dúvida de não saber o que sou, nem o porquê estou aqui. Eu cobrava uma resposta externa, algo que me fizesse parecer especial e escolhido. Eu queria mesmo ter uma resposta sólida e sair dos devaneios criados por influências e por crenças insustentáveis para mim. Estamos sempre tão preocupados em encontrar o nosso espaço no mundo que esquecemos que isso pouco importa. Eu ficava em dívida com o significado não entregue a mim pelo universo, que me frustrava sem mesmo ter razão para me preocupar com tanto. Eu era uma criança confusa, por não entender o motivo de tantos questionamentos sem resposta, um adolescente frustrado, por achar que o mundo, o universo, ser superior, algo ou alguém me deviam algo. E agora, um jovem adulto cansado, que não sabe filtrar os limites de tudo isso. Atrasado porque sempre teve a autocobrança atormentando o próprio caminho e as próprias escolhas, simplesmente por não ter evidência suficiente para poder avançar sem medo. A verdade é que nunca teremos a certeza de que podemos avançar. É imprudente achar que só podemos seguir se o mundo nos der de bandeja as respostas para as perguntas que tanto afligem nossas mentes. É e sempre foi nisso que eu me baseei ao longo de todos esses anos. O medo de existir de verdade, nu e cru, sem um significado triunfante por trás. Porque por muitas vezes eu tive vergonha de ser eu, de ser normal, comum, sem sal. A grande, extensa e cansativa busca por significado sempre foi só uma maneira para esconder o medo do ordinário. Parece inofensivo, parece bobo, mas isso me tirou do eixo da minha própria vida. Não me trouxe sentido e todas as minhas escolhas arriscadas nunca eram essencialmente de uma entrega confiante. Eu sempre travava por me apoiar nessa falta de evidência, nessa desculpa de que sem saber o suficiente eu não consigo avançar. E a realidade? Isso nunca me trouxe certeza. Não importa o quanto eu esperasse, o quanto eu analisasse, o quanto eu pensasse, refletisse, tirasse um tempo para minha própria introspecção, nada disso me fazia mudar. Nada disso me tornava especial ou propositalmente colocado nesse mundo. Isso só me fez ficar estagnado, com medo de ser feio, ruim, besta, imperfeito. Mas no final, eu nunca nem cheguei a ser feito. A busca pela perfeição, pelo momento certo, me fez ser o que eu menos queria. Inativo, coadjuvante da minha própria vida. E, no fim, eu vi que mais importa agir de verdade do que ficar analisando como seria a melhor maneira de realizar o que precisa ser feito e não perfeito. Quanto mais você tenta polir as variáveis em coisas que precisam de ação, mais você prolonga a sua evolução. Haja mais, faça mais, movimente mais. Pense, mas não fique passando passivamente nas escolhas da sua vida. Seja presente.